Quinta-feira, 1º de abril, e vamos ao que é notícia em todo o estado. Polícia quer saber se o assassinato de um policial em Nova Iguaçu está relacionado com disputa entre milicianos. Um recém-nascido foi encontrado em uma caixa de papelão em Campos dos Goitacazes. Isso não existe, isso é uma covardia. O desemprego atingiu mais de 14 milhões de trabalhadores no país. Em apenas um ano, 2.400.000 pessoas passaram a fazer parte do contingente de desempregados no Brasil. 2 homens foram soterrados depois de um deslizamento de terra em Macacu. E ainda, a polícia prendeu um traficante apontado como chefe da comunidade Nova Holanda, em Macaé. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Olá, gente, muito boa noite. O seu SBT Cidade está começando. Boa noite, Ulisses, com foto nova, hein? Boa noite, Cris. E vamos ao que é notícia em todo o estado. A polícia prendeu um traficante apontado como chefe da Nova Holanda, em Macaé. A reportagem é dele, o Homem-Bala, Jackson Silva. Samuel Miranda dos Santos, conhecido como Samuca, foi preso nesta quarta-feira pelos policiais militares na comunidade Nova Holanda, em Macaé, na região norte do Rio. De posse de informações privilegiadas, compareceram até uma residência na comunidade da Nova Holanda e lá encontraram 2 pistolas, uma de calibre 40 e outra de calibre 9mm, farta munição e alguns rádios usados para comunicação do tráfico de drogas. Contra Samuel Miranda, há pelo menos 10 mandados de prisão. Ele é acusado de cometer diversos crimes, principalmente sequestros e homicídios. O traficante é um dos mais violentos da região. Samuca era integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Na ocasião, ele atuava nas comunidades da Linha e Morubá, em Macaé. Em 2019, Samuca trocou de facção e passou a integrar a facção criminosa Amigos dos Amigos. Atualmente, ele controla as comunidades Malvinas e Nova Holanda, também em Macaé. Segundo a Polícia Civil, ele tem a função de desempenhar o tráfico de drogas e planejar ataques contra traficantes rivais e policiais. Com a prisão desse indivíduo, o número de mortes deve diminuir, trazendo um pouco mais de tranquilidade para a cidade, para os macaenses. E caso qualquer outro se aventure a realizar tais atos, promover essa carnificina, a Polícia Civil está vigilante, vai conseguir identificar, vai conseguir provas e vai botar mais 20, 30 mandados para ficar 100 anos na cadeia. Olha só, gente, câmeras de segurança flagraram o assassinato de um policial militar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A polícia quer saber se o crime está relacionado à disputa entre milicianos que atuam na região. As imagens da execução são impressionantes. Eu estive lá e trago agora para vocês, olha só. As imagens mostram 2 criminosos que tinham acabado de descer de um carro. Eles estavam encapuzados e portando pistola e fuzil. A dupla chega ao local onde vai ser realizado um crime. Esta outra câmera registrou os últimos momentos de vida do sargento Marco Antônio dos Santos, de 51 anos. Ele estava acompanhado de outras 2 mulheres, sentados à mesa, quando os criminosos chegam. Ele é rendido. Em seguida, os assassinos fazem vários disparos contra o policial. Ele cai da cadeira. As mulheres correm. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira em uma pizzaria no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu. Após ser alvo dos disparos, o sargento chegou a ser socorrido e foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do sargento. Ele era conhecido como Taco e muito querido na região. O PM estava há 21 anos na corporação e atualmente trabalhava na Diretoria Geral de Pessoal. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Os agentes suspeitam que o crime pode estar relacionado à ação de milicianos que atuam na região. Com a morte de Marco Antônio, subiu para 15 o número de policiais assassinados este ano. Essas imagens são muito importantes. Já se sabe que 3 carros participaram da ação e esses bandidos seriam realmente milicianos.
E olha só, gente, um ex-vereador de Resende e comparsas são presos acusados de ter mandado matar um suspeito de ter furtado o comércio deles. Olha só. Matheus Saturnino, de 20 anos, morreu depois de ser espancado há uma semana em Resende, na região sul-fluminense. Segundo as investigações, o ex-vereador Silvio da Fonseca tem um ferro velho que foi furtado por Matheus. Inconformado com o roubo, o ex-vereador buscou a ajuda dos traficantes da região. A ideia era dar um corretivo no bandido. Foi só uma cobrança. Cadê teu braço quebrado? É pra tu se ligar mesmo. Matheus Saturnino foi levado para uma região de mata, onde recebeu diversas pauladas. Depois do espancamento, o ladrão morreu no local. O ex-vereador e os suspeitos pela execução foram presos hoje por policiais da delegacia de Resende. A vítima foi morta porque supostamente teria planejado um furto na casa dessa pessoa, né? E ao invés de procurar a delegacia, ela procurou os traficantes da localidade, pedindo que eles dessem um corretivo na vítima, né? Após uma sessão de tortura, a vítima acabou falecendo em razão dos ferimentos, né? E você vai ver agora imagens de uma fuga cinematográfica e hollywoodiana. Um homem foi preso acusado de roubar um celular de uma mulher na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A movimentação foi grande para prender o criminoso e até um jet ski foi usado na ação. Veja na reportagem dele novamente, o homem-bala Jackson Silva. Buscas por todos os lados. Por terra e na lagoa. A mobilização foi para prender um homem que tentou escapar do cerco dos policiais do segurança presente. Rafael de Almeida Guimarães foi imobilizado perto da lagoa da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele é acusado de roubar um celular de uma mulher. A vítima agradeceu aos agentes. O caso foi registrado na delegacia da região. Rafael de Almeida tem várias passagens pela polícia, principalmente por roubo. Agora vai passar um bom tempo atrás das grades. E parabéns à ação da polícia e principalmente do pessoal do segurança presente. Isso é muito importante para evitar que esses bandidos ainda continuem fazendo isso aí, roubando pessoas inocentes nas ruas do Rio de Janeiro. Vamos a um breve intervalo comercial. Vocês têm agora imagens aí de Armação de Búzios, terra do prefeito Alexandre Martins e dos meus amigos lá, hein? Daqui a pouquinho a gente volta aqui no SBT Cidade com tudo isso e muito mais. Olha só, gente, o seu SBT Cidade está de volta trazendo muito mais informações para vocês. E essa semana, o Rio atingiu a marca de 12 mortos de Covid-19 por hora. E um paciente em estado grave pode levar até 25 horas para conseguir um leito na UTI. A reportagem é de Fabiano Martinez, o rapaz de Rio Bonito. Dona Maria era só empolgação. Ela foi a primeira idosa a se vacinar no ponto de vacinação inaugurado nesta quinta-feira no Museu do Amanhã, no centro do Rio. Muita emoção, muita alegria, sabe? Não tem nem como explicar. Segundo o calendário da Prefeitura, hoje estão sendo imunizadas pessoas de 68 anos. Pela manhã, só mulheres e homens à tarde. Até esta quarta-feira, quase 740 mil pessoas foram vacinadas na cidade do Rio, o que corresponde a 11% da população carioca. A previsão é de que até o dia 24 de abril, todos os idosos da cidade sejam imunizados. Essa é a nossa expectativa, a gente espera que isso aconteça a partir do aporte de doses do Ministério da Saúde. E depois a gente começa a avaliar os outros grupos prioritários, que são comorbidades, professores e outros profissionais listados no Programa Nacional de Imunização e também listados no Programa Estadual de Imunização. Hoje à tarde, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, irá se reunir com o secretário municipal de saúde e autoridades científicas para avaliar se flexibiliza ou não as medidas de restrição após a pausa emergencial que termina no próximo domingo. A decisão será anunciada amanhã de manhã, juntamente com o boletim epidemiológico semanal da prefeitura. A nossa expectativa é que essas medidas de restrição e a adesão da população carioca a essas medidas de restrição
tenham ajudado a reduzir a disseminação do vírus da cidade. Segundo um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, um paciente em estado grave pode levar até 25 horas para conseguir um leito numa unidade de tratamento intensivo. Há pouco menos de 2 semanas, o tempo de espera era de 8 horas. Nesta terça-feira, o Rio chegou à marca de 12 mortos por hora. Março fechou com um recorde assustador de mortes em todo o Brasil. Um óbito a cada 40 segundos. O pior mês da pandemia até o momento. E com pouco mais de 1 ano da pandemia, o desemprego atingiu mais de 14 milhões de trabalhadores no país. Os dados são do IBGE. A reportagem é do meu amigo Léo Santana. Vamos ver. Profissão gerente de telecomunicações. Mas para enfrentar a perda do emprego há 3 meses, Leandro teve que se reinventar. Ele fez curso e investiu em equipamentos de sanitização. Está vivendo de bicos. Existe uma demanda muito grande de pessoas procurando emprego, inclusive alguns que eu conheci agora de outras empresas que trabalhei que foram demitidos vários. Apenas uma empresa foram 150 no mesmo dia. De novembro a janeiro, a taxa de desemprego se manteve estável segundo o IBGE. Já o índice de ocupação subiu 2%, fortemente influenciado pelo aumento da informalidade. Mesmo assim, o número de pessoas sem trabalho no país bateu recorde no período. 14 milhões e 300 mil brasileiros. Por mais que o mercado tenha apresentado uma melhora no final do ano, de 2020, essas dificuldades de geração de trabalho e de absorção de trabalhadores, ela ainda permanece. Em apenas um ano, 2 milhões e 400 mil pessoas passaram a fazer parte do contingente de desempregados no Brasil. Segundo especialistas, somente a vacinação em massa contra o novo coronavírus seria capaz de reaquecer a economia e, consequentemente, acelerar o ritmo de contratações. Este economista da Fundação Getúlio Vargas também destaca o grande número de desalentados, quase 6 milhões, que desistiram de procurar emprego. Isso é um problema porque quando a economia começar a melhorar e as pessoas começarem a perceber que podem ter mais chances de encontrar um emprego, isso novamente vai pressionar a taxa de desocupação para cima. Caso Henri Borel. A defesa da mãe e do padrasto do menino pediu o adiamento da reconstituição e alegou que Monique Medeiros está em estado de depressão. Vamos ver. A defesa da mãe e do padrasto do menino tentou adiar para o dia 12 de abril a simulação, alegando que Monique Medeiros está psicologicamente abalada. Se a pessoa está num quadro depressivo, ela quer participar, só que está utilizando medicamentos antidepressivos e que você não interrompe isso. Na petição, o advogado relata que no dia 30 de março, os clientes foram intimados a comparecer no apartamento onde a criança morreu. E caso o vereador Dr. Jairinho e Monique não compareçam, incorrerão no crime de desobediência. Ainda segundo o documento, não há tempo hábil para o assistente técnico dos requerentes preparar os quesitos e a participação no ato, essenciais à defesa. Infelizmente, o delegado não acolheu o nosso pedido. Acho que isso prejudica até a própria investigação, porque mais gente estaria credenciada a participar e a demonstrar os fatos como aconteceram. Por essa razão, eu estou orientando os meus clientes a não comparecerem amanhã de maneira alguma. André França informou também que vai solicitar que o caso de Henri saia da Delegacia da Barra para homicídios. Já que está se tratando de uma investigação que possa apurar eventual homicídio e que, com isso, inclusive uma delegacia que é especializada, uma delegacia que tem todo um instrumentário já próprio para isso, um know-how, possa realizar essas diligências da maneira como acreditamos que tem que ser realizado. Ontem, o médico que atendeu a filha de uma ex-namorada do parlamentar prestou depoimento. A menina, hoje com 13 anos, contou que Dr. Jairinho a agrediu quando tinha apenas 4. A mãe da garota procurou o pai de Henri, Leniel Borel, após a morte do menino. Na conversa, ela afirma que passou os piores dias da vida com Jairinho e que hoje não consegue olhar no olho da filha. Em um outro aplicativo, o pai escreve que se martiriza por não ter ouvido o filho, que reclamou do cara, se referindo ao padrasto do menino. Henri teria falado para Leniel que o vereador dava abraços fortes nele.
Na delegacia, a psicóloga do menino não revelou aos investigadores nenhuma queixa da criança sobre Jairinho. Na madrugada do dia 8 de março, o Henri chegou morto ao hospital. Segundo o ML, ele teve hemorragia interna e laceração hepática, provocadas por ação contundente. A mãe e o padrasto disseram que encontraram a criança caída no chão do quarto do casal. Olha só, gente, essa reprodução simulada é muito importante para que os policiais possam ver se os depoimentos do padrasto e da mãe e das testemunhas também acabam sendo basicamente iguais, para que eles possam entender o que aconteceu naquele apartamento que acabou causando a morte do menino. A gente vai a mais um breve intervalo comercial. Vamos para Arraial do Cabo, terra boa, terra de Clarinha, Agnes, meu amigo Santana e também doutora Tânia. Beijos para vocês, eu já volto. Tem mais SBT Cidade para você. Olha só, gente, um deslizamento de terra atingiu homens que trabalhavam em uma obra às margens de uma estrada em Macacu, na região serrana. Veja só. Os homens trabalhavam numa obra às margens da RJ 166, em Macacu, na região serrana. Foi quando o deslizamento de terra atingiu 2 pessoas. Os próprios colegas de trabalho começaram o processo de resgate e usaram uma retroescavadeira para auxiliar na retirada dos homens. Os bombeiros chegaram ao local e resgataram os homens que foram encaminhados ao hospital de Cantagalo, com escoriações pelo corpo. A frieza do ser humano. Vejam isso agora comigo aqui no SBT Cidade. Um recém-nascido foi encontrado em uma caixa de papelão em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Essa imagem me deixou, olha, atordoado, veja só. O recém-nascido foi encontrado nessa caixa de papelão por uma moradora do Parque Nova Brasília. Esse aí, nas imagens, é o vizinho dessa mulher. Muito indignado, ele gravou um vídeo. Gente, se a pessoa não quer um filho, não quer uma criança, vamos adotar não, vamos deixar para adoção, vamos fazer alguma coisa. Mas isso não existe, isso é uma covardia. A polícia militar foi acionada junto com o corpo de bombeiros. O recém-nascido foi encaminhado para o Hospital Plantadores de Cana e passa bem. E olha só, gente, em tempos difíceis, onde prefeitos e governadores mandam as pessoas ficarem em casa para evitarem aglomerações, para não disseminarem a Covid-19, torcedores do Flamengo se reuniram na porta de um hotel onde o time estava concentrado em Volta Redonda. Olha só que absurdo. Dezenas de rubro-negros estiveram em frente ao hotel em que os jogadores do Flamengo estavam concentrados em Volta Redonda, no sul fluminense. O hotel fica no bairro Santa Cecília. A reunião foi na noite desta quarta, antes do jogo do time contra o Bangu pelo Campeonato Carioca, partida em que o rubro-negro venceu por 3-0. Essa aglomeração dos torcedores descumpre as regras sanitárias do município. Gente, a gente está falando de pandemia, de pessoas que estão morrendo, os números só aumentando. A gente sabe do amor do torcedor do Flamengo, mas não dá para fazer isso. Aglomeração, para poder torcer por um time, não dá, gente. Consciência, você pode levar a doença para quem está ali e para dentro de casa e matar alguém. E esse foi mais um SBT Cidade desta quinta-feira. E agora tem os alôs que todo mundo já está aguardando para o meu amigo Rafael Rodrigues e as filhotas Rafaela e Valentina, lá de Rio das Ostras. Tem também a doutora Kátia Fernandes, oncologista, ela que é de Valença, mandando um beijo para todo mundo. O meu amigo Marcelo Carneiro, que é presidente de uma construtora, e a esposa dele, Simone, de Itaipava. Eu vou conhecer a sua casa. E também o pessoal da página Araruama News, sempre levando notícias para o pessoal da região dos lagos. Fique agora com o SBT Brasil, com as notícias do Brasil e do mundo. Amanhã tem muito mais para vocês. Tchau, tchau, gente!